Poder de Deus para mudar a sua vida. Isso é o que a palavra do Senhor é para nós. Por si só, ela é poderosa para transformar os nossos corações, tirar toda a desesperança e trazer esperança, tirar a tristeza e transformar em alegria. Nessa manhã eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com você, que se encontra em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 8, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Todos nós temos necessidades. Muitas vezes nos calamos diante das nossas necessidades, diante daquilo que precisamos, porque tememos em pedir, em expor, talvez pensando que ouviremos um não, seremos criticados, mal compreendidos e rejeitados. Mas a Bíblia diz que, por conhecermos a Deus, não devemos temer, não devemos nos envergonhar, não devemos desprezar a oração ou colocar diante de Deus a nossa necessidade. Aqui a oração é colocada como alguém extremamente necessitado de defesa, que recorre ao justo juiz. Deus então diz em sua palavra que Ele é o justo juiz. Ele é o juiz justo, juiz de toda a terra. Então nós não precisamos nos envergonhar, podemos nos achegar a Ele em oração, podemos pedir, podemos colocar a nossa necessidade, porque Ele não nos rejeitará. Ele não responderá aquilo que queremos, do jeito que queremos, no tempo que queremos, mas por Ele ser o justo juiz, Ele sim fará justiça. Há uma promessa aqui. Há um grande questionamento que traz uma promessa para nós. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Sim, Deus está dizendo: eu farei justiça. Em toda a Bíblia há essa revelação de Deus para nós. O cristão muitas vezes passa por situações de injustiças na vida. Ele é injustiçado quando testemunha da sua fé e é perseguido, mas por vivermos em um mundo injusto, ele experimenta também de uma injustiça que é comum a todo ser humano, não somente aqueles que têm fé. E saber que Deus, Ele é justo, transforma a nossa vida. A Bíblia então traz uma verdade transformadora, que podemos chamar de poder de Deus para mudar a nossa vida. É saber que existe um Deus justo, um Deus a quem podemos recorrer, a quem podemos orar, a quem podemos pedir ajuda. Por Ele ser justo, diz a sua palavra, Ele não se atrasa, ainda que pareça demorar, mas Ele não demora, Ele chega no tempo certo. Ser justo é também não se atrasar, é cumprir os seus próprios planos de socorrer e de cuidar dos seus escolhidos. Então Deus é justo. Por isso Ele fará justiça. Esse Deus justo, Ele espera ouvir de nós. Ele espera que a gente ore sem cessar, que continuamente a gente busque dele e nele sabedoria,
ajuda e socorro. Aqui a figura é uma figura tão frágil naquele tempo de Jesus, que era a figura da viúva que, por não ter marido, não tenha talvez o recurso para contratar um advogado. Então ela se coloca e implora diante do juiz. Nós sabemos o caráter de Deus e por isso podemos recorrer ao Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, eu necessito de Ti. Jesus então termina essa parábola dizendo que Deus fará justiça e fará depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu concluo dizendo que fé é sinônimo de oração. Quando Jesus disse, porventura achará fé na terra, ele fala depois de nos encorajar a orar sempre, a não esmorecer na oração. Quando confiamos em Deus, oramos. Quando conhecemos ao Deus a quem cremos, oramos. Que você possa nessa manhã desfrutar dessa certeza de que existe um Deus justo que ouve as nossas orações, que um dia voltará, Jesus voltará, e Ele nos encontrará em oração, em constante oração, aqueles escolhidos que oram dia e noite ao Senhor, que você encontre na palavra de Deus poder para mudar a sua vida, bálsamo para o seu coração e encorajamento para viver o dia de hoje. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Amém.